Uai, conta aí! Hoje temos uma convidada, além de linda, incrível e com uma bagagem de vida impressionante. Ela é fisioterapeuta, influenciadora, casada, luta pelos seus ideais, é uma mulher e tanto. Luciana Teodoro. Oi, gente! Que felicidade estar aqui com vocês. Você é incrível, né? Então não tinha como não te convidar. E Obrigada. O prazer é todo nosso. Obrigada, é um prazer conhecer a Lídia mais de perto. Já conheço a Gi, mas quero que esses laços se estreitem. Que bom. Luciana, você acha que escolher a profissão muito cedo ajuda e pode impactar muito a vida de uma pessoa? Gi, pois é. Às vezes eu me questiono, até converso isso com as minhas amigas, sabe? Eu comecei a faculdade com 16 anos. 16 anos, hoje eu me acho muito nova para escolher uma profissão que eu vou passar o resto da vida. Então, eu acho que a gente tinha que ter mais tempo, ou pelo menos mais preparação, né? Na escola, no ensino médio, a gente realmente ser abordado de uma forma profissional, e não só da didática, do português, da matemática, mas também ter uma construção de vida. Então, eu entrei na faculdade com 16, acho que eu fiz uma escolha correta para mim, mas a pressão que eu tive no vestibular, no PAES, para conseguir seguir essa profissão, né, acho que foi impactante. Isso, não é fácil, né? Luciana, você se sente muito cobrada pela sua profissão? Nossa, então, posso ser que eu entre em outras perguntas aí, mas quando eu escolhi a fisioterapia, eu escolhi porque eu queria cuidar de pessoas. Eu sempre gostei de pessoas. E a gente tem um romance, né, nas profissões. A gente acredita que vai ser de uma forma e, na verdade, é um pouco mais difícil do que a gente esperava, do que eu imaginava. Então, hoje, trabalhar com cuidados paliativos, que é o meu ramo, pacientes neurológicos e pacientes idosos, é uma responsabilidade muito grande para mim, porque eu vejo a expectativa de uma família no processo de reabilitação, lido muito com o processo de vida e morte. Então, eu me sinto muito responsável, cobrada, e muitas vezes eu chego em casa com algumas bagagens da profissão, sim, não tem como. Deve ser muito difícil mesmo, né? Ainda mais lidar com a morte, né? Que com a é expectativa mais complicado. também. E com a família também, né? Não é só o paciente, é a família também. Exatamente. Luciana, o que você pensa sobre o mercado como influenciadora? Nossa, eu vi a Lídia conversando, né? Que às vezes quem produz não consome muito, né? Eu comecei nessa parte de influencer porque eu estava num momento muito mal da minha vida. Eu tinha acabado um relacionamento e eu estava me sentindo sozinha, feia, me sentindo mal, perdida. E aí eu resolvi fazer um ensaio fotográfico e resolvi postar. E comecei a falar com o meu público. A partir dali, eu não me senti sozinha mais. Eu me senti preenchida e acolhida. Sim. Então, começou daí. Só que eu vi que né, assim, as pessoas me falavam, nossa, é muito criativa, você faz propaganda de uma forma diferente, você divulga de uma forma diferente, como se não estivesse divulgando. E eu reconheci isso em mim. Então, eu vi essa criatividade e quis continuar aumentando, né, assim, produzindo mais, etc. Só que eu tenho a minha profissão de fisioterapeuta, eu não consigo me dedicar nem 1% do que eu gostaria do meu dia. Então, eu gostaria muito de ter mais possibilidade, mais tempo livre, para eu conseguir realmente dedicar a vida de influencer, né? E de dividir com o meu público também, sabe? Pegar um pouquinho das minhas ideias aqui e colocar para eles também, porque às vezes fica só aqui. Eu tenho um bloquinho que eu anoto tudo e não faço nada. Mas eu queria ter mais tempo. Sim. Mas pelo menos você tem as ideias, né, anotadas. Quando conseguir tirar do papel, já está ali, pronta. Exatamente. Já dá para fazer um e-book. Né? Já dá para fazer um e-book. Pois é. Exatamente. Luciana, foi realmente o que você queria fazer desde o começo? A físio, como eu disse, eu realmente sempre quis cuidar de pessoas. Eu sempre fui aquela criança que gostava de cuidar de quando alguém se machucava, eu ia lá socorrer. Tinha alguém chorando, eu queria tentar acolher mesmo, cuidar, né? Então, no começo eu achava que era medicina. Aí depois eu vi aquele negócio de cirurgia, eu falei, não quero não, isso aqui não é pra mim não. E aí eu tava vendo a CD uma vez, era criança, assim, acho que adolescente, e vi um processo de reabilitação de uma criança que tinha
nasceu sem andar, e aí estava fazendo fisioterapia e conseguiu voltar a andar. Nossa, Que eu chorei, eu falei, é isso que eu quero dar significado para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Não só salvar, mas dar função, dar significado. Porque a gente sabe que tem muitas vidas que são salvas, só que às vezes não são funcionais, né? São vidas que estão paradas. Então a físio, ela me motiva a ir lá, né, e ajudar a pessoa para dar função para ela, para dar realmente importância para a vida dela. Engraçado que você falando de físio, a gente não pensa nessa parte, né? Só pensando na pessoa que acidentou, alguma coisa assim, e está lá fazendo, mas aí você vê, a pessoa voltou a andar. Né? É recuperação. É uma recuperação e é diária, né? Então é difícil. E aí, quando a gente fala de paliatividade, né? E aqui no Uberlândia, eu só conheci o Melhor em Casa, que é um programa domiciliar da prefeitura, quando eu comecei a trabalhar lá. Então, faz 6 anos que eu trabalho. E a gente faz esse processo de cuidado paliativo dentro da casa do paciente. Então, tem toda a equipe. E o físio também faz parte disso, né? Faz parte desse acolhimento, tanto da família, como nesse processo ativo de morte. Então, a gente acompanha a pessoa em todas as fases até o último dia, né? Que é o home care, né? Que é o domiciliar da prefeitura. Então, assim, a gente também... Eu não tinha muito essa ideia, né, do que é a fisioterapia dentro do cuidados paliativos. Mas eu vi também que é uma área muito bonita, muito gratificante e necessária. E principalmente quando a pessoa está acamada, você precisa movimentar os membros, virar de um lado do outro, porque senão a pessoa, além de estar na cama, ainda vai ficar entrevada, né? Exatamente. E eu queria até falar que eu conheço uma pessoa que está querendo parar de fazer, que é idosa já. Então, fale alguma coisa sobre, porque precisa continuar, né? Não pode parar de jeito nenhum, porque pode, como fala, não é endurecer os músculos, como fala? Da rigidez. Rigidez. E uma coisa que eu sempre uso é assim, ó. O que a pessoa gosta de fazer na vida dela? Aí, o idoso, o que ele gostava de fazer? E a maioria dos idosos param de fazer as atividades que gostavam por conta de falta de capacidade funcional. O corpo não aguenta fazer aquilo. Então, o que a físio vem? Ele vem dar capacidade para o corpo do paciente, a parte física, para que ele continue fazendo, às vezes, as mesmas atividades ou atividades adaptadas, né, para aquele idoso, para aquela idosa. Parte cognitiva, porque a gente tem um índice muito grande de pacientes na terceira idade com depressão. Então, a gente também trabalha a parte emocional, comportamental do é muito idoso, importante, né? para que ele sinta acolhido também na família, né? Tem uma coisa que eu digo sempre, você vai em festa, você repara, sempre tem um idoso quietinho lá no canto, sozinho, sem ninguém, não se sentindo pertencente àquele espaço. Então, a físio também, ela trabalha nesse aspecto. Então, a gente trabalha exercícios que motivam o paciente a voltar à função dele. A gente faz muito isso. Então, você que é idoso, que não gosta, porque meus idosinhos não gostam muito de físio. Eles falam assim, às vezes chegam lá na casa, eles falam assim, vamos ficar só quietinho, vamos só conversar. Eu gosto muito de você, mas fazer exercício dói. E realmente, dói mesmo. A gente sabe, quando vai lá na academia, no outro dia a gente tá cavado, Nem né? a gente que não tá idoso não tá querendo. Não tá Fala, querendo. não. Mas é isso, assim, é continuar dando função para o idoso, para o paciente como um todo, e continuar fazendo o que gosta, né? Porque não é porque tá na terceira idade que tem que deixar de fazer, de ser quem é. E que né? não tem opinião. Exatamente. Não, e outra coisa também, como você falou, eles se sentem muito sozinhos, então é muito importante isso, porque a maioria da família ou está trabalhando, ou tem uma coisa mais importante para fazer, e não dá esse suporte, né, que eles precisam tanto. Tem uma frase de uma paciente minha que está comigo já há uns 5 anos, ela é idosa, a gente trabalha muito função, que ela diz assim, ela tem a casa dela, trabalhou a vida toda para juntar a grana, né? E ela fala assim, o pessoal entra aqui dentro como se eu não estivesse aqui. Olha. Fazem coisas, mudam o sofá de lugar, colocam uma comida que eu não quero na geladeira, no prato, como se eu não existisse. Né? Então, a gente faz muito isso. A sociedade, ela anula o idoso. Isso é verdade. Né? Então, é um ser pensante, é um ser consciente, é um ser participativo. Então, a gente tem, sim, que dar atenção para essa população também. O que você me fala sobre a sororidade entre mulheres? Elas se ajudam ou é mais como competição? Então, menina, antes de vir para cá, eu bati bola com o Renan, né, com o meu esposo, e ele
O que é sororidade, amor? E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Uma dos meus objetivos no Instagram também é ajudar outras mulheres, né? Eu acho que para a sociedade é muito mais conveniente ver a gente brigando uma entre a outra. Parece que é o que eles querem, né? Porque a gente desde criança é incentivado que é como se a gente tivesse em prateleiras e tivesse uma disputando valor com a outra. Mas, na verdade, se a gente entender que todos nós temos valores, o nosso produto, a nossa cota vai subir muito, né? Então, a gente realmente consegue conquistar o mundo. E aí a gente consegue estar na política, a gente consegue estar em representatividade, consegue estar na internet, consegue estar onde a gente quiser, né? Então, o machismo estrutural fez com que a gente desunisse, tirasse a mão uma da outra, né? Então, eu acredito que mulheres estão aqui no mundo para fazer a outra mulher brilhar. Para fazer a diferença, né? Com certeza. Então, eu prezo muito isso, assim. Lógico, já julguei outras mulheres. Já fui aquela adolescente que gostava do mesmo menino e a culpada era a menina. Não, era o menino que iludiu nós duas, né? Então, assim, já fui essa pessoa. Mas eu fui entendendo que não, que eu acho que a nossa força feminina, nós somos muito mais inteligentes, talvez, né? Que nossos parceiros aí, ainda mais pensando em inteligência emocional. A gente tem esse instinto materno, mesmo quem não é mãe, a gente tem esse instinto de proteção, de cuidado, de pensar um pouco além do que se vê, né? De pensar um pouco mais à frente. Uma intuição muito forte. Uma intuição fortíssima. Se a gente falar tal coisa, não discute, porque a maioria das vezes nós estamos certas. Então, um dos meus objetivos mesmo no Instagram, nas redes sociais, nos vídeos que eu faço, é conseguir empoderar outras mulheres para que a gente ande junto, não uma contra a outra. E muito importante isso. E nós unidas somos muito mais fortes, né? Nossa, ninguém para a gente, não. Gente, quem quer ser amiga pode vir. Pode. Eu sou a perfeição para ser amiga. Lu, você disse que não gosta de falar sobre sua idade com as pessoas. Conte mais sobre isso. Então, é muito engraçado, Lídia. Todo lugar que eu vou, o pessoal sempre pergunta, quantos anos você tem? E eu sempre respondo de volta, quantos anos você acha que eu tenho? Por quê? Desde quando eu tinha meus 16, 15 anos, na adolescência, eu aparentava ter mais idade do que eu tenho. E eu não gostava disso também, porque eu, às vezes, não me encaixava ali no meu meio, né, dos adolescentes, assim. Sempre tive mais corpão e tal, então eu sempre era a mais velha do rolê. Eu não gostava. Hoje, eu acho que, quando perguntam para mim que idade que eu tenho, eu penso assim, por que você quer saber? Geralmente, na maioria das vezes, é para encaixar a gente em caixinhas. Se você tem tantos anos, você é nova demais para casar, ou velha demais para usar short. Ou, nossa, você tem tantos anos já e não tem filho. Nossa, você tem tantos anos já e não tem um casamento, não casou ainda. Então, na maioria das vezes, quando essa pergunta é nos feita, geralmente é para nos colocar em algum lugar. E eu acho que nós temos que ser livres para fazer o que a gente quiser, sem prejudicar os outros, né? Desde que não prejudique ninguém. Mas a gente ser livre para fazer o que a gente quiser, independente da idade que a gente tenha. Sou muito tranquila em relação a envelhecer. Envelhecer, para mim, não é problema. Eu acho, inclusive, que eu estou até melhor agora do que quando eu era mais nova. Tanto na parte física quanto da experiência. O que a gente carrega, a nossa bagagem, ninguém tira de nós. A nossa experiência é importante de vida. Mas eu sempre pergunto assim, qual é o motivo? Por quê, né? O porquê, sempre tem um porquê atrás dessa pergunta de quantos anos você tem. Sempre. Tem um porquê. Se eu estou usando um cropped, mas você está velha para usar um cropped. Eu acredito que as pessoas perguntam para ver o nível de autoridade que elas vão te dar e relevância também. Que elas vão te dar, nem é o que você pode, né? É o que vão te dar. Que relevância que eu vou dar para essa pessoa? Exatamente. Vou falar com ela como? Qual é o nível que eu vou trazer para poder estar... E eu acredito que é muito isso mesmo. Eu não importo falar a minha idade, não, mas as pessoas falam sempre que eu sou mais nova. Então, ótimo. Vamos continuar assim. Eu também. Geralmente, sempre me dão uma idade mais nova. E eu acho muito legal. Então, vamos continuar assim. Mas é isso, assim. A questão de falar a idade é muito mais do que só falar de números. Sim. É falar de julgamento. E vou te falar, a maioria das pessoas que a gente trouxe aqui sempre é o tal do julgamento, não é? Todas as conversas que a gente teve tem o julgamento feminino, que é muito difícil. Não é fácil lidar com isso, porque tem muita gente que precisa até de terapia para lidar, né?
Sim, com certeza. Inclusive, faço terapia, não trabalho a partir da idade, porque para mim está bem resolvido, mas é sempre isso. E a maioria das vezes são mulheres querendo te colocar em caixas. Isso. Né? Na maioria das vezes é uma mulher te falando, mas nossa, mas você tá tão velha para poder dançar na boquinha da garrafa. As mulheres, elas julgam mais que os homens. Isso. A mulher, ela se veste para um homem, ela faz a maquiagem para um homem, não, para uma mulher. Para uma mulher. A mulher, ela faz o cabelo para outra mulher, porque o homem mesmo, ele não repara. Não repara. O homem não repara. Não, mas a sociedade se formou assim, e eu acredito que com as redes sociais ampliou muito mais a questão do julgamento, porque a gente já era julgado antes pelo vizinho, pelo amigo da escola, pela própria família. Só que hoje, como a gente expõe tudo na internet, as pessoas, principalmente quem está de fora também, quer nos julgar. Quer julgar e eles querem achar que você tem que ser perfeita, sempre perfeita, mas você não pode errar. Não é? Não, e mesmo porque, Lídia, na questão da rede social, as pessoas se escondem atrás dos nicks, né? Não é essa conversa olho no olho que nós estamos tendo, que você fala, rebate. Lá as pessoas julgam, deixam opiniões e se escondem atrás dali. Como se não tivesse uma consequência. Na sua cara não falaria. Não falaria. E outra coisa, nem te conhece. Nem conhece, pra nem falar, sabe. Né? E outra, a gente coloca o que a gente quer nas redes sociais. Eu coloco ali o que eu quero. Eu também. Todo mundo, né? Nem sempre, e a maioria das vezes não é a realidade, né? É verdade. Queria falar sobre desconstrução de casamento. O porquê que você demorou para se casar? Então, demorei para casar. Quem sabe, quem me conhece há muito tempo sabe que eu não fui criada para casar. Olha, para você ver. Eu fui aquele tipo de mulher que não foi criada para casar. Eu sempre, e assim, não tô dizendo que é bom não, tá, gente? Eu só tô dizendo como eu fui. E meu pai sempre, eu sou filha única, e meu pai sempre dizia assim, não, você tem que estudar, trabalhar, ter seu dinheiro, não depender de homem. E eu cresci com isso muito na cabeça, né? Tá bom, estudar, trabalhar, não depender de homem. Tá? E aí, parece que até formou algo negativo em relação ao casamento. As crenças, né? As crenças limitantes, exatamente. E eu tive que realmente levar esse tema de casamento para a terapia. Nossa, olha. Porque tanto que é importante isso. Exatamente. Porque, assim, eu encontrei uma pessoa que eu não queria que saísse da minha vida. E o Renan é do tipo de pessoa que foi criado para casar. Olha. Renan é casamenteiro. Sempre. Renan sempre gostou, assim, de ser mais caseiro, mais tranquilo. Não que eu não tenha uma família, aquela coisa toda de casamento. E eu não. Então, porque eu tinha realmente essas crenças dentro de mim que o casamento não era bom para a mulher. E aí eu levei para terapia essas questões e eu realmente ressignifiquei isso lá, né, com a minha psicóloga. Inclusive, um dos meus 3 casamentos, que eu casei 3 vezes com a mesma pessoa, um dos meus 3 casamentos, quem fez foi a minha terapeuta, foi a minha psicóloga. Que beleza. Então, eu casei uma vez no civil, né? Com juiz de paz, uma vez com o padre na igreja e uma vez foi uma cerimônia ecumênica com a minha terapeuta. E foi muito emocionante. Custei a casar, mas quando casou também foi com tudo. Né? Casou 3 vezes. Você viu? Só foi. Ela falou, agora você não sai da minha vida, não. 3 dias de casamento igual cigano. Não, eu só quero comemorar. É isso. Mas é isso, assim, para quem não casou e tá aí pensando se casa ou não, o casamento é ótimo. Mas casamento é feito para adulto. E quando eu digo adulto, é nas atitudes, né? Conviver o mesmo espaço, dividir o mesmo espaço com uma pessoa desconhecida, que tem uma cultura diferente da sua, que tem uma criação diferente da sua, que tem valores, às vezes, diferentes. Então, é importante. Eu fiz uma listinha, né? Eu fiz minha listinha de coisas que eu queria em um homem. Olha. E aí o Renan, ele conseguiu atender meus requisitos. Olha que por beleza. Isso, e não quer dizer que ele não tenha defeitos, pelo contrário, muitos. Normal. Mas conhecer os defeitos e conhecer as qualidades de quem está perto de você, entender os valores de curto, médio e longo prazo é muito importante para ter um casamento saudável. Porque um casamento perfeito, ele não existe. Não existe. Mas nós não somos perfeitos. Nós não somos. Eu fiquei casada, assim, eu fiquei junto durante 24 anos. Igual as pessoas, tem 4 anos que eu tô separada. Ah, não deu certo? Eu falo, deu certo sim. Porque 24 anos é muita coisa. É uma vida, né? E casamento, eu falo para as pessoas, hoje, eu não sei se eu casaria novamente. Mas o casamento, ele é uma via de mão dupla. Uma hora um vai, uma hora os dois estão andando junto, uma hora um tem que ceder. E o mais importante, os dois têm que caminhar no mesmo propósito. Exatamente. Porque se um estiver indo para lá e outro para cá, não vai dar certo. Mas casamento é muito bom, construir família é bom. Você ter uma pessoa ali para contar é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não arrependo hora nenhuma. Se eu soubesse
que era com ele, né? Eu tinha tentado achar ele antes, né, para casar, mas realmente é um desafio. Ô, mulheres, façam essa listinha. Faça a listinha. Faça a listinha. E uma das minhas exigências era que meu esposo também fizesse terapia. Olha que beleza. Porque eu sou uma mulher de fases. A cabecinha aqui, ela pensa 24 horas. E ter alguém que consiga entender isso também, para mim, era importante, sabe? Então, a gente conseguiu alinhar até nisso. E vocês estão há quanto tempo juntos? Juntos, 4 anos. Vai fazer agora dia 30 de março. E casado vai fazer 2 anos em agosto. Porque também, antes de casar, eu fiz o quê? Um experimento. Olha. Não fui casando assim, mulherada. Gi, você já experimentou demais, né? Eu experimentei 1 ano. Tá? A gente fez um experimento, a gente resolveu morar junto antes. E aí a gente foi vencendo os desafios ali, entendendo, achando o meio do caminho, porque, né, eu era acostumada a só eu mandar na minha vida e fazer o que eu queria, normal, né? E ele também, na mesma coisa. Eu tenho uma amiga que eu converso, eu falo muito assim, que quando a gente fica muito tempo sozinha, parece que é mais difícil para entrar uma pessoa na nossa vida. É pior, porque a gente toma conta da nossa vida, não consegue ouvir o outro. Não, e outra, o nível de exigência aumenta, né? Muito. Porque quanto mais sozinha, mais você se conhece. E mais você sabe aonde você quer ir. E o bom de vocês dois fazer terapia é isso, que vocês se ajudam, né, e procuram melhoras. Exatamente. Tem conversa nossa que a gente tem que parar, pausar. Vamos levar para terapia, depois a gente continua. A gente tem essa paciência do diálogo lá em casa, sabe? Maravilhoso. Porque isso. então é só briga, não nós dá, tá né? muito lá para baixo. Não, eu amo terapia. per... Se eu pudesse, eu ia todos os dias. Eu tenho até dó de uma terapeuta que seja minha, né? Ela te dá alta, Gi? Não. E geminiana ainda. Não pode, né? Não, tem que continuar junto. Vamos falar sobre um assunto que acontece muito na sociedade: relacionamento abusivo. Eu acho que muita gente que já passou por aqui deve ter falado sobre isso, né? O relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, e comigo não foi diferente. O povo acha, né? Nossa, essa mulher com opinião, que fala, que faz, acontece. Como que é possível, né, ter passado por um relacionamento abusivo? E passei. Antes de encontrar o Renan, antes de encontrar meu esposo. Meu relacionamento antes dele foi um relacionamento tóxico, que eu só me dei conta tempos depois, porque assim, né, a gente tem fases, né? Então, na primeira fase, eu achava que eu estava como um príncipe encantado perto de mim, que eu precisava dessa pessoa para continuar vivendo mesmo, existindo no mundo, que ele fazia tudo para mim, que ele era perfeito. E depois, na terapia, eu fui me dando conta que era uma relação de dependência e de dominação mesmo, né? Porque é muito engraçado, mas o abusador, ele te manipula sem você perceber que está sendo manipulado. Não é uma agressão física e nem direta. É subliminar, é muito sutil, é muito delicado. Ele faz de tudo para que você fique dependente 100% dele, te afasta das pessoas queridas, te afasta das suas amizades. Das pessoas que poderiam te abrir os olhos. Exatamente. Te coloca ali mesmo na dominação, na redoma dele. E aí, quando eu me dei conta que eu estava num relacionamento abusivo, foi muito difícil sair dele também. É porque você já amava, já respeitava, é um amor dependente. Né? E no começo eles são príncipes. Príncipe eles te encantado. fazem sentir única e só aquele homem vai ser capaz de suprir todas as suas necessidades. Exato, porque não existe vida fora daquele relacionamento. É como se todos os seus valores anteriores não servissem e você precisa daquele ser humano para continuar vivendo. É como se ele fosse o oxigênio. Então, eles fazem isso mesmo. E aí, quando eu me dei conta que eu estava dentro desse relacionamento, foi uma luta também conseguir sair dele. Assim, eu emagreci doentemente, fiquei mal, muito mal, mais ansiosa do que eu já sou naturalmente. Me afastei de muita gente que eu gostava. Até por vergonha também, a gente admitir para nós mesmos que a gente caiu dentro dessa arapuca, né? Porque, como sempre, vai ser julgada. Mais uma vez, como pode, né? Vai questionar as coisas, mas ninguém está imune, não, gente. E ninguém sabe o que acontece dentro de casa. Não, ninguém sabe, realmente. Mas, e aí eu consegui sair desse relacionamento com a ajuda da terapia, de amizades, da minha família, porque foi a primeira vez que meu pai, assim, chegou em mim e falou:
tá tudo bem? Porque eu tô vendo que, em relação ao relacionamento, né? Ele nunca interferiu nas minhas relações. Porque eu sempre fui muito madura e consegui lidar muito bem. Mas foi a primeira vez que, dentro de uma relação, ele perguntou, tá tudo certo? Porque você não tá sendo você mesma. Alguma coisa tá errada. E aí, eu acho que foi o start, assim, final para eu falar, não, eu não preciso disso mesmo. Deixa eu ir embora disso, sabe? Para nunca mais olhar para trás. Então, foi assim, foi difícil, mas consegui. Que bom. Luciana, as meninas da infância acham que vão encontrar o príncipe perfeito. Exatamente. Nós achávamos, né, talvez. São tantas histórias que nos contam, né, de príncipes encantados que vão salvar as princesas. A gente acaba acreditando que nós somos uma princesa e somos mesmo, né? Mas que vai vir um príncipe salvar as nossas vidas, né? E, na verdade, a única pessoa que salva a nossa vida é a gente mesmo, né? A gente tem que ser heroína da própria história, né? É o que eu acredito. Cada um com a sua fé, mas aqui nesse mundo eu acho que é a gente por nós mesmos em primeiro lugar. Mas a gente cresce, né, com essa irrealidade de que os homens vai ter um ser perfeito que vai chegar num cavalo branco e vai nos amar eternamente. E a gente cresce realmente nessa construção, nesse pensamento de relacionamento ideal. Como se não houvesse brigas, discussões, desavenças, como se a pessoa não tivesse defeito. Então, também lidar com isso é importante para a pessoa, para a mulher principalmente, antes de casar. Entender que o relacionamento nenhum é perfeito, relacionamento nenhum é aquela história de quadrinhos ali, final feliz e beijo e fica pro resto da vida. Não é. A vida é feita, né, de altos e baixos, e o relacionamento também, né? Então, eu acho que a realidade, e aí quem é mamãe também, criar as suas filhas, né, para que não tenha dependência desses heróis, para que seja realmente donas da própria história, que entenda que relacionamentos têm dificuldade, né, e que a gente pode se salvar, sem precisar esperar herói nenhum. E criar as filhas falando que casou não pode separar. Isso. Exatamente. Que é porque isso ajuda por tudo, né? Isso ajuda muito as mulheres não separar. Né? E assim, porque acaba que você casa hoje, que nós somos criadas assim, para casar e ter filho, né? Para construir uma família. Mas os casamentos de antigamente, não, você não pode separar. Só que pode sim, você não é obrigado a ficar num relacionamento ruim, num relacionamento abusivo, porque senão você vai viver em sofrimento. Exatamente, isso. Lídia. Porque mais do que um casamento perfeito, a gente só tem uma vida, a gente precisa viver ela muito bem vivida, né? Então, assim, esses valores que a sociedade, entre aspas, que a sociedade nos obriga a ter um casamento de fachada, ter uma vida perfeita de ilusão, ela não existe. Isso é novela e olhe lá. A vida real é feita de verdade, é feita de sofrimento, de amor, de todas as emoções possíveis. E eu acho que manter a felicidade em primeiro lugar é importante. Independente se solteira, casada, sozinha, né? E hoje não é vergonha você estar solteira, não é vergonha você estar separada. Você tem que estar feliz. Vergonha é ser infeliz. Exatamente. O que adianta estar com o esposo e se sentir sozinha? Exatamente. Né? É a família margarina só fora de casa. Aí dentro de casa você passa, às vezes, situações que você não gostaria de estar. Ninguém é obrigado a nada. Aí você separa as pessoas. Nossa, mas um homem tão bom, não sabe o que está passando dentro de casa. Mais uma vez o julgamento. Né? Mais uma vez a gente volta. E aí a tentativa da gente se livrar dessas amarras da sociedade, né? A gente tentar trilhar os nossos passos de acordo com os nossos valores, não com os outros. Não, e até hoje, né? Nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, as mulheres solteiras que são mãe vivem um preconceito até nas empresas para arrumar trabalho. Não, isso aí é muito. Mas é por isso que é a parte da sororidade, né? A gente sabe, a gente reconhece essa sociedade que julga, a gente reconhece esse preconceito que existe. Então, alguém tem que fazer a diferença. Então, eu acho que falar sobre essa diferença e tentar agir de forma diferente já é um começo, né? Da gente ser a ação transformadora. Uhum. Como você começou a enxergar que o seu relacionamento que vivia era abusivo? Quando eu comecei a enxergar... eu acho que é isso. Quando meu pai me chamou, me perguntou se estava tudo bem, do jeitinho dele, assim, cuidadoso. E quando eu me vi emagrecida, quase doente, quando eu me vi não fazendo e sendo quem eu sou de verdade. Parece que eu me esqueci quem era a Luciana, do que a Luciana gostava, do que a Luciana não gostava, da minha identidade.
foi aí que eu reconheci que eu estava num relacionamento tóxico. Por isso que é bom, o pai dela prestou atenção como ela estava para ajudar, mesmo não chegando você direto ao ponto. Entendeu? Então foi muito importante isso, esse apoio dele, né? Exatamente. Luciana, na sua profissão, além de trabalhar com idosos e funcional, você lida muito com a morte. Como é para você? Lidar com a morte é difícil, ainda mais quando a gente se coloca na posição de quem perde alguém, né? Porque para nós, na maioria de nós, a morte é perda, né? Uhum. A gente não ganha. Na nossa sociedade, a gente foi criado para entender que a morte é uma perda. Então, como profissional, eu tive que ressignificar esse valor dentro de mim. E tem um livro que eu gosto muito que fala que a morte é um dia para ser vivido, da Ana Cláudia Arantes. Inclusive, fica a recomendação de leitura. Ela diz que a gente... Eu vou só dar um breve do que eu entendo, né? Mas eu entendo que a gente se preocupa muito com a morte porque a gente não vive a vida que a gente gostaria. Então, se a gente não vive o que a gente gostaria, vai chegar um ponto que a gente não tem como mais viver. Uhum. Se a gente consegue tratar a nossa vida da importância que a vida tem para nós, a gente consegue ressignificar a morte, entender que a morte é só um dia. A gente só morre um dia. A gente vive todos os outros. Isso. Então, dá importância para cada dia, para o dia de hoje, mesmo não tendo nenhum evento especial, não tendo nada festivo, mas você dá esse valor, essa importância de cada dia, de cada abrir dos olhos, de cada respirar, de cada alimento que a gente tem na mesa, das pessoas que a gente partilha. Eu acho que quando a gente consegue entender isso, a gente consegue dar outro olhar para a morte. E também, dentro da minha profissão, a gente acolhe a família também nesse momento de luto, né? A gente não está ali só pelo paciente, né? Porque eu já escutei muita gente assim, mas paciente paliativo não tem nada para fazer. Essa frase a gente escuta bastante. Mas tem sim, tem muito o que se fazer. É dar dignidade para a pessoa até o último dia da sua vida. Porque a gente está considerando a vida, ela que tem importância. Então, a gente dá esse respaldo para a família, esse acolhimento para a família, para que ela não se sinta totalmente abandonada, entenda que a fase do luto é normal. Mas uma das cenas mais lindas que eu já tive na minha profissão, nesses 6 anos que eu trabalho com paliatividade, foi uma paciente que estava em finitude, estava em processo ativo de morte mesmo, no finalzinho da vida ali. E a família toda se mobilizou para estar com essa pessoa nos últimos dias dela. Então, eles pegaram um quarto, um ambiente mais ou menos como este, colocou ar-condicionado, deixou a paciente ali, e aí revezavam, viam filme junto, a família toda ali. Revezavam para dormir com ela, celebravam a vida dela. Aí isso tem mais significado e mais importância para a gente. É porque acaba que no paliativo a família já está vivendo luto antes daquilo que acontece, né? E parece que ela dá como morta, né? Porque eles não tentam alegrar a pessoa, a estar com as pessoas. O diagnóstico não define, né, a vida da pessoa. Assim, a gente tenta trazer isso lá no nosso trabalho. A gente entende que o diagnóstico está ali, mas o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos abordar e como nós vamos cuidar dessa família, desse paciente nesse processo final, né? E eu acho que quando a gente tem esse acolhimento, quando a gente paciente meu, por exemplo, já pediu para comer torresmo e tomar Heineken nos últimos dias de vida dele. Olha, fizemos. À vontade. Por que não? Ele não ia tomar mais? Vai alterar o diagnóstico desse paciente? Nenhum. Vai atrás? Nada. Então, vamos dar vida para esse paciente. Vai deixar ele feliz, né? Vai deixar ele feliz, acolhido, com um sorriso no rosto. Então, é isso que a gente faz também. A gente vai vendo aquilo que o paciente gosta, para ele continuar fazendo dentro das limitações. É lógico, tem pacientes que estão acamados, 100% acamados. Mas aí, como que a gente consegue trazer vida para dentro daquele quarto também? É importante, né? Eu vi um vídeo esses dias, essa semana, inclusive, de um hospital que levou um paciente acamado, que ele pediu para ver o céu. Ah, que lindo. Eles levaram na maca. Que lindo. Tá vendo? São pequenos desejos, são pequenas felicidades que talvez a gente não dê importância quando a gente não tem um diagnóstico definido. É isso que eu ia falar. A gente não tem essa importância agora que a gente vê todos os dias. Então, tudo que a gente quer tá na mão. Isso fala muito mais sobre a vida que a gente vive do que sobre a morte.
quando a gente deixa de olhar para um céu, para um sol, quando a gente deixa de dar um abraço a alguém que a gente gosta, quando a gente não fala eu te amo podendo dar, porque nós também nós não sabemos o dia de amanhã. A diferença nossa com o paciente paliativo é que talvez o diagnóstico dele esteja mais traçado que o nosso, mas a gente também não tem certeza nenhuma. Não tem certeza que pode estar, mas depois tudo é Deus, né? Tudo é Só Deus Só ele sabe. que dá a palavra final. Exatamente. Nos conte mais sobre ser vítima, mas se sentir a culpada nesse tipo de relacionamento que você refere. Do abusivo? Isso. É complicado, porque, como a gente estava falando anteriormente, dentro do relacionamento abusivo, a gente tem etapas. A primeira etapa como príncipe, princesa. Depois, é como se a gente fosse culpado. Eu me senti muito culpada. Culpada das coisas que eu estava vivendo, culpada, às vezes, de estar tentando sair desse relacionamento. E manipulação, o tempo todo. Então, é uma briga de não posso sair disso, porque eu preciso salvar esse relacionamento, porque isso aqui é a minha vida. Ao mesmo tempo que a gente não se reconhece como vítima, na verdade. Porque ali a gente está como vítima do abusador, né? Vítima do sistema mesmo. Quanto tempo de relacionamento você permitiu passar tudo que passou? Olha, foi 1 ano. Foi 1 ano de relacionamento abusivo. 1 ano certinho, Nossa. assim. Alguns primeiros meses sem entender que eu estava nesse relacionamento, né? E depois entendendo e tentando sair dele. Eu lembro que tinha ocasião que eu ligava desesperada para minha psicóloga, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que a sensação que eu tinha era de morte. Nossa. Tanto que a gente é imersa e manipulada numa relação que a gente é vítima, mas não entende que é vítima. Que é vítima. E parece que é a sua vida que está acabando quando você tenta sair disso, sabe? Então, a sensação que eu tinha, às vezes, era de morte, de perder um membro meu mesmo, assim, do meu corpo. É como se eu tivesse... E, ao mesmo tempo, estava sendo muito bom para mim, porque eu estava matando alguma coisa que estava me sugando, né? Mas a sensação que tem é de morte. Eu imagino. Desse jeito. Então, gente, se você tiver aí num relacionamento abusivo, um relacionamento que você desconfia, que não seja legal, e não tiver uma terapeuta, pergunte para alguma amiga sua se é normal os comportamentos que o seu namorado, seu marido, enfim, tem com você. Se é normal você não ser você mais. Se é normal você deixar de sair para onde você quer. Se é normal você parar de usar as roupas que você quer usar. Se é normal você deixar de ser você. Então, se questione, se pergunte. Se for preciso, vá no terapeuta, procure ajuda, porque a nossa vida vale muito a pena e tem que ser vivida intensamente, independente do que o outro, do julgamento ou de relacionamentos abusivos. Quanto tempo depois do que você passou, você encontrou seu esposo atual? E nos fale mais do Renan, seu esposo. Minha filha, foi dias. Olha! Que bom, né? Obrigada. Foi um mês. Foi assim. Quando eu, enfim, me vi longe disso, foi no meio da pandemia. Né? Eu consegui sair disso no meio da pandemia. E aí e algumas pessoas perguntam, né? Depois que você saiu do relacionamento abusivo, você não ficou ainda mais receosa de entrar em outro? Eu acho que eu fiquei mais corajosa. Porque eu sempre fui uma pessoa que quis amar. Amar é meu verbo. Né? Eu amo meus amigos, eu amo minha família, eu amo muitas pessoas. E eu também queria viver um amor romântico, eu também queria viver um amor entre homem e mulher, né? E depois que eu saí desse relacionamento, eu me senti muito mais criteriosa e muito mais verdadeira com aquilo que eu queria para mim. Então, eu sabia exatamente o tipo de pessoa que eu queria que entrasse na minha vida. Por isso que eu fiz listinhas. O que eu ia aceitar ou o que eu não ia aceitar na minha vida mais. Você está certo. E a partir daí, eu fiz o Ho'oponopono. Então, a minha terapeuta falou assim, Lu, vamos vibrar coisa boa. Então, para quem acredita, aquilo que a gente visualiza, que a gente acredito emana, muito, que até eu faço. Então, vem para nós. Então, eu comecei a fazer frases de repetição, assim, né? Eu quero encontrar alguém assim, assim, assado, que me dê valor, que me ama, né? E comecei a escrever isso. Então, eu fiz o 3, era 3 dias seguidos de 3 vezes 70... Eu esqueci quantas 3 vezes 33. 3 vezes 33, exatamente isso, Gi. Então, durante 3 dias, eu comecei numa sexta-feira, então fui sexta, sábado, domingo, fazendo essa afirmação. No domingo, eu fui encontrar uma amiga minha para desabafar, a gente, né, segura na mão das amigas. Como sempre. Para contar da vida, e ela falou assim, olha, eu tenho
um amigo do meu marido, que é uma gente boa pra caramba. Ele até deu um presente pra gente de casamento. Você tem que ver. Falei, uai, por que eu não apresentou esse menino ainda? Que eu tô aqui solteira, querendo, à disposição, né? Na pandemia, sozinha. E não tinha como nem sair pra encontrar ninguém, né? Aí eu fui ver, eu já segui essa pessoa, eu já segui o Renan nas redes sociais, e aí eu parei de seguir e segui de volta. Eu já seguia ele porque ele joga... Pra falar, eu tô aqui. Tô aqui, me enxerga. Me porque enxerga. ele não me seguia, o bonito não me seguia. Tipo assim, olha, ô... Tô aí aqui. eu parei de seguir e segui de volta, porque eu segui ele anteriormente, porque ele mexe com poker também, e eu gosto de poker. Na hora que eu segui de novo, 1 segundo, oi? Olha. Pronto. E aí, desse dia em diante, desse domingo em diante, a gente nunca parou de conversar. Aí, pessoal, fica a dica. Listinha milagrosa. Listinha milagrosa, visualização, eu acho muito pensamento importante. positivo, fé, né? E saber o que quer. Que quem sabe o que quer, chega no destino. Mas né? enquanto você não sabe o que quer, continue com o pensamento positivo, que é o principal. Com certeza. Eu acho que a gente atrai aquilo que a gente é e emana e fala, né? Então, eu acredito muito. Foi assim que eu encontrei o Renan, com 1 mês. Olha aí. Vamos para perguntas da internet. O que foi a pandemia da Covid para fisioterapia? @Renan Sistemas. @Renan Sistemas, vulgo meu marido. Foi um desafio. Foi a primeira vez que eu trabalhei ativamente dentro de um pronto-socorro. Nossa. Até então, eu trabalhava só no Melhor em Casa, né? Só que chegou um ponto que não tinha mais físio para trabalhar, faltou profissionais, né, no Uberlândia. Acho que vocês devem lembrar mais ou menos dessa época. E aí foi pedido para que nós também ajudássemos, né, lá no pronto-socorro, lá na UAI, lá na frente, na linha de frente. Então, foi um mês, assim, que... é muito, muito ruim. Sabe cena que a gente vê, às vezes, de desespero, de terror em filme? Pessoas, às vezes, tendo que escolher pessoas, quem que nós vamos salvar primeiro, quem nós vamos socorrer ali primeiro, pessoas passando mal no corredor mesmo. Então, foi um desafio. E foi a época também que mais a fisioterapia ganhou voz, assim, né? Porque não tinha... No Covid, todo mundo que teve o Covid, durante ainda as internações, com ventilador mecânico, com intubações. Então, foi muito falado. Precisou muito, né? Precisou muito de nós. A pessoa precisa readaptar para voltar a respirar sozinha, também, né? E até no momento da própria intubação, né? Para mexer com ventilador mecânico. Então, respirador, o único profissional dentro ali da UAI, do serviço, que consegue trabalhar ativamente com isso é o fisioterapeuta. Então, precisou de nós, né? Ruim que precisou no momento que a gente não queria ter passado. Mas eu acho que a importância foi mostrada, né? E todo mundo aprendeu. Aprendeu. Qual a melhor plataforma de estudos para um fisioterapeuta formada? @Thalita S. Ricardo. Sim. Hoje a gente tem várias plataformas de estudo, né? A gente tem desde revistas científicas como Fisioterapia em Movimento, desde as plataformas PubMed, Cielo, o próprio Google acadêmico também, Academy, mas tem o ChatGPT, tem as inteligências artificiais, então a gente consegue hoje levar um caso clínico para o chat, né? E ter uma discussão de caso clínico com ele ali. Lógico, a gente não vai só ter 100%. Ali limitado, né? A gente é preciso cruzar informações. Mas ajuda muito. Ajuda demais. A tecnologia está aí a nosso favor. Não, e todas as áreas, não só todas fisioterapia, né? Mas não vai achar que você usando o chat, você formou em fisioterapia. Não, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. E nenhuma área, né, Lídia? Porque... o povo... Porque o povo tá achando agora que é só lá procurar o chat que dá certo, né? Porque você precisa saber a técnica para aplicar em qualquer pessoa. Se você fizer algo errado, você pode definir a situação da pessoa pro resto da vida. Com certeza. Então, a Thalita que perguntou é porque ela é fisioterapeuta também. Então, quando tiver com alguma dificuldade em algum caso clínico, tiver alguma coisa ali que você, às vezes, vai num artigo científico, a linguagem é um pouco técnica demais ali, às vezes você lê aquele artigo e vai ali discutir o caso com o ChatGPT, mas já sabendo dos vieses que pode dar isso errado. Ela está falando por ela já ser fisioterapeuta. Quem é da profissão, isso. O chat, ele vem, a inteligência artificial vem para te ajudar, para ser mais uma ferramenta, mas não a única. Isso. O que é fisioterapia para você? A fisioterapia, para mim, é um sonho que eu consegui realizar.
que eu consegui... Meu pai fala com muito orgulho disso, meu pai e minha mãe, né? Minha filha tem 2 formaturas, vai para a terceira, Olha, né? que maravilha. Então, é bonito também escutar os pais dizer isso, dá orgulho, né? Orgulho de mim mesma, que consegui, né, terminar lá o meu sonho da faculdade, mas hoje é um desafio também. Hoje a fisioterapia é um grande desafio para a minha saúde mental, né? Nós falamos de assuntos aqui como vida, morte, doença, saúde, expectativa da família, frustrações, limitações. Eu sou ser humano, tem um ser humano aqui por trás, né? Então, não tem como eu separar a pessoa física da jurídica. Não tem como eu falar, olha, Luciana, daqui para frente, morte é legal, tá tudo certo, você entendeu o que é morte é um dia para ser vivido, deixa as suas emoções lá fora. Não é, como. Não dá, né? Ou casos de negligência com idoso, casos de abandono, né? Vários filhos aí não querendo cuidar dos seus pais, briga entre esposo e mulher, né? Briga por herança ainda, a pessoa tá viva. Briga por muitas coisas. E como eu entro dentro da casa do paciente, eu não lido só com a doença e com a saúde, eu lido com todas as situações que passam ali, né? Então, se eu vejo pessoas passando fome, eu também sinto aquilo, a gente tenta ajudar. Então, a gente tem muita questão social envolvida também, né? Além das brigas por herança. Então, isso me atinge. Atinge então, muito. Isso me atinge. Então, hoje a fisioterapia é um sonho que eu realizei. É uma profissão que eu amo, que eu tenho orgulho de ser, de exercer. Eu sei a importância dela para mim, mas é um desafio da pessoa física, Luciana, também, lidar com tantas situações que a gente lida no dia a dia. Precisa de muita terapia também, né? Preciso de muita terapia, fé em Deus, viu, menina? Porque a gente normal já precisa, imagina quem trabalha desse jeito, né? Normal talvez, né, Gi? Um pouco normal. O que é Deus para você? Gi, quando eu li, que a gente bateu antes essa pergunta, eu não consegui ter resposta definida, né? Porque é muito difícil definir Deus. Nossa, eu acho que é muito difícil definir Deus, né? Mas eu acredito que, antes de tudo, é uma força sobrenatural que me guia, que consegue enxergar aquilo que eu não enxergo, que me protege, que me dá fé, ânimo, que me faz vencer nos dias que eu acho que eu não vou vencer. Chegar até o final e falar, deu certo. Então, Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Deus é a fé, Deus é o amor ao próximo, Deus é muito mais do que religião, né? É vida mesmo. Acho que é isso. Bom, né? Eu acho que todo mundo sente isso mesmo, porque sem ele não tem como fazer nada, né? A gente nem estaria aqui agora. Não estaria. É tudo por ele e para ele. Sempre. E agora que você sobreviveu o Ai Conta Aí, voltaria de novo? Lógico, é só chamar que eu tô de volta. Ai, que bom. Foi um prazer, meninas. Foi um prazer trocar ideias com vocês, ter esse bate-bola, que a gente possa levar alegria, conhecimento, risada para mais pessoas aí. Porque a gente precisa disso, né? Precisa. E mulheres unidas. Antes de tudo. Que jamais serão vencidas. Isso. Lu, adorei te conhecer pessoalmente, o nosso bate-papo, conhecer um pouco mais da sua profissão, saber que tanto que ela é importante e um dia todos nós vamos precisar, né? Porque sem você estar aqui, a gente já sabia que a fisioterapia é muito importante. Mas você estando aqui, a gente vê que é além disso, né? É isso mesmo. A Fisio tem 12 especialidades, então tem especialidade para todo mundo, inclusive agora já o Pilates já pode começar, para não precisar esperar lá na frente, né? Mas foi um prazer estar aqui com vocês, trocar um pouquinho do digital, falar um pouquinho da profissão, de casamento, da risada, falar de coisa séria. Que vida longa ao programa, muito sucesso para vocês. Amém. E gostaria de agradecer sua presença, foi um bate-papo incrível. Obrigada. E um agradecimento especial à nossa parceira incrível, a Max Wi-Fi, Grupo Max, por estar aqui apoiando o nosso projeto. Até o próximo episódio. Uai, conta aí!